Capítulo 7. Em defesa da verdade. O dever de adorar a Deus está baseado no fato de que Ele é o Criador. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Em Apocalipse 14, a humanidade é chamada a adorar o Criador e a guardar os seus mandamentos. Um desses mandamentos apresenta Deus como o Criador. O 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O sábado, diz o Senhor, é um sinal entre nós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Se o sábado tivesse sido guardado por todos, o ser humano sempre teria sido dirigido a adorar o Criador. Jamais teria existido idólatra, ateu ou cético. A guarda do sábado é um sinal de lealdade para com aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. A mensagem que ordena os seres humanos a adorar a Deus e guardar os seus mandamentos nos chama especialmente a que observemos o 4º mandamento, que trata do sábado. Restauração da verdade. Isaías assim predisse a obra de restauração do sábado, que seria realizada nos últimos dias. Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto, e logo será revelada a minha retidão. Feliz aquele que age assim. O homem que nisso permanece firme, observando o sábado para não profaná-lo e vigiando sua mão para não cometer nenhum mal. Os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo monte e lhes darei alegria em minha casa de oração. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Essas palavras se aplicam à era cristã, como é visto pelo contexto. Aqui está prefigurada a reunião dos não-judeus pelo Evangelho, quando os servos de Deus pregassem a todas as nações a mensagem das boas novas. O Senhor ordena: guarde o mandamento com cuidado e cele a lei entre os meus discípulos. O selo da lei de Deus é encontrado no 4º mandamento. Somente esse, entre todos os 10, apresenta tanto o nome quanto o título do legislador. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi retirado da lei. Os seguidores de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado como um memorial do Criador e sinal de sua autoridade. É dada a ordem: grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Aqueles que o Senhor designa como meu povo devem ser reprovados por sua transgressão. E esse é um grupo de pessoas que imagina estar fazendo corretamente o serviço de Deus. Mas a repreensão solene do Senhor, que conhece os corações, prova que eles estão desprezando os mandamentos divinos. O profeta apresenta nestas palavras a ordenança que tem estado esquecida. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. A lei de Deus foi feita em ruínas quando o sábado foi modificado. Chegou, porém, o tempo para que a ruína seja reparada. O sábado foi guardado por Adão em sua inocência no Éden. Por Adão, depois de caído, mas arrependido, quando expulso de sua habitação. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até Noé, até Abraão e Jacó. Quando o Senhor libertou Israel, proclamou sua lei à multidão. Preservado o sábado.
Desde aquele tempo até o presente, o sábado tem sido guardado. Embora o inimigo tenha sido bem-sucedido em pisotear o santo dia de Deus, pessoas fiéis em lugares ocultos preservaram sua honra. Essas verdades relacionadas ao Evangelho eterno distinguirão o povo de Deus antes do retorno de Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que receberam a luz sobre a lei de Deus encheram-se de alegria ao verem a harmonia da verdade. Desejaram que a luz fosse comunicada a todos os cristãos. Mas as verdades que estão em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que pretendiam ser seguidores de Cristo. Quando as exigências do sábado foram apresentadas, muitos disseram: sempre guardamos o domingo, nossos pais o observaram, e muitas pessoas boas morreram felizes enquanto o guardavam. Guardar o novo dia nos poria em desacordo com o restante das pessoas. O que pode um pequeno grupo, guardando o sétimo dia, esperar fazer contra todo mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que judeus justificaram sua rejeição a Cristo. Foi assim na época de Lutero, quando os líderes religiosos raciocinavam que os cristãos verdadeiros tinham morrido na fé católica. Portanto, essa religião era suficiente. Esse raciocínio demonstraria ser uma barreira contra todo o progresso na fé. Muitos insistiam que a guarda do domingo tinha sido um costume amplamente difundido dos cristãos, e isso durante séculos. Contra esse argumento foi mostrado que o sábado e sua observância eram ainda mais antigos, na verdade tão antigos quanto o próprio mundo, e estabelecidos pelo Deus eterno. Na ausência de prova bíblica, muitos insistiam: por que nossos grandes líderes não compreendem a questão do sábado? Poucos creem como vocês. Não pode ser que vocês estejam certos e que todos os sábios estejam em erro? Para refutar esses argumentos, bastava citar a Bíblia e a maneira como o Senhor tem lidado com o seu povo através dos tempos. A razão pela qual ele frequentemente não escolhe pessoas cultas ou de posição elevada para dirigir os movimentos de reforma espiritual é que esses confiam em seus credos e sistemas teológicos, não sentindo que necessitam ser ensinados por Deus. Pessoas que têm pouca instrução formal são muitas vezes chamadas para anunciar a verdade, não porque sejam incultas, mas porque não são demasiado autossuficientes para serem ensinadas por Deus. Sua humildade e obediência as torna grandes. Não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que os israelitas vagueassem durante 40 anos no deserto. Ele desejava levá-los diretamente a Canaã e lá estabelecê-los como um povo santo e feliz. Mas eles, por causa da incredulidade, não puderam entrar. De maneira semelhante, não era a vontade de Deus que a volta de Cristo demorasse tanto e que seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A descrença os separou de Deus. Usando de misericórdia com o mundo, Jesus atrasa sua vinda, de modo que pecadores possam ouvir a advertência e encontrar nele refúgio antes que venha o fim. Hoje, como nos tempos anteriores, a apresentação da verdade desperta oposição. Muitos com maldade atacam o caráter e intenções daqueles que permanecem em defesa da verdade impopular. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de traidor, Paulo de profanador do templo. Desde aquela época até hoje, os que desejam ser leais à verdade têm sido acusados de insubordinados, hereges ou facciosos. Aqueles exemplos de santidade e inabalável integridade despertam coragem nos que hoje são chamados a levantar-se como testemunhas de Deus. Aos servos de Deus no presente é dirigida esta ordem: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. O grande obstáculo para que a verdade seja aceita é o fato de que isso resulta em incômodo e vergonha. Esse é o único argumento contra a verdade que os seus defensores jamais puderam rebater.
Mas os genuínos seguidores de Cristo não esperam que a verdade se torne popular. Aceitam a cruz, tendo em mente o que afirma Paulo: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Lembram-se também de Moisés, que por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Devemos escolher o correto porque é correto e deixar com Deus as consequências. O mundo deve as grandes transformações a pessoas de princípios, fé e ousadia. Por meio dessas pessoas será realizada a obra de restauração da verdade para este tempo.